Boa! Hoje a gente vai mergulhar num formato que, olha, tá em todo lugar na web. O JSON. Os materiais que a gente analisou mostram que ele é, tipo, a base para muita troca de informação digital hoje, né? Exatamente. JSON. A sigla é JavaScript Object Notation. Mas, assim, o nome engana um pouco hoje em dia. Na prática, é um formato de texto bem leve, sabe? Um padrão aberto, e o legal é que ele não depende da linguagem de programação que você usa. Surgiu lá com o Douglas Crockford, acho que entre 2000 e 2006, mais ou menos, com essa ideia de ser um jeito mais simples e rápido de trocar dados. Boa! Então, nossa missão aqui é descomplicar esse tal de JSON. Entender a estrutura básica dele e por que ele virou peça-chave, né? Principalmente para quem desenvolve para a web, mexe com API ou só tem aquela curiosidade de saber como os dados passeiam pela internet. Isso. E a ideia central é bem, eu diria, elegante. O JSON organiza tudo em pares de chave e valor. Pensa assim, a chave é tipo uma etiqueta, um nome, e o valor é a informação ligada a essa etiqueta. E os textos mostram que essa estrutura é lógica, fácil de ler para a gente e super fácil para as máquinas processarem também. Chave e valor, como uma etiqueta e o que está escrito nela. Entendi. Mas como é que isso fica organizado no arquivo mesmo, visualmente? Basicamente, tem duas estruturas principais que você vai ver. Uma é o objeto. Ele começa e termina com chaves, assim. Dentro dele vão vários desses pares chave-valor. Ok. Chaves para objeto. E a outra? A outra é o array, que a gente pode pensar como uma lista. Essa usa colchetes A e chave. dentro dos colchetes vai só uma sequência de valores, um depois do outro, em ordem. Beleza, chaves para objetos, colchetes para listas. E o par chave-valor, dentro do objeto, como eu escrevo? É bem direto. Chave, valor, importante. A chave é sempre um texto, uma string, e tem que estar entre aspas duplas, sempre. Aí vem os dois pontos e logo depois o valor correspondente àquela chave. Ah, a chave sempre com aspas duplas. Anotado. Isso. E se você tiver mais de um par chave-valor dentro do objeto ou mais de um item na sua lista, no array, você separa eles com vírgula. Entendi. Vírgula para separar os elementos. E que tipo de valor eu posso colocar ali depois dos dois pontos? Ah, tem os tipos essenciais. Você pode ter string, que é texto, sempre entre aspas duplas também. Tem number, para números, inteiros ou com decimal, tanto faz. E esses vêm sem aspas. Tem boolean, que é só true ou false, literalmente essas palavras, sem aspas. Tem o null, para indicar que não tem valor ali, escrito null, também sem aspas. E, claro, um valor pode ser outro object ou outro array. Ah, então dá para aninhar as coisas. Colocar um objeto dentro de outro, uma lista dentro de um objeto. Exatamente. Isso permite criar estruturas bem complexas, bem organizadas. Uma coisa que os textos mencionam é que não tem um jeito padrão de colocar comentários dentro do JSON, sabe? Sério? Sem comentários? Como a gente seguia, então? A ideia original era manter o formato o mais limpo e focado nos dados possível. Então a clareza tem que vir dos nomes que você escorre para chaves e de como você organiza a estrutura mesmo. Entendi. Clareza na estrutura, então. Poderia dar um exemplo rápido para a gente visualizar? Talvez com uma fruta, como você mencionou? Claro, vamos lá. Imagina um objeto para descrever uma fruta. Poderia ser algo tipo nome, banana, quantidade, 12, madura, true, info nutricional, que tem calorias 105, potássio 422 mg, variedades comuns, prata, nânica, maçã. Olha aí. Chave nome com valor string, quantidade com number, madura com booleano. Isso, um objeto aninhado. E variedades comuns é um array, uma lista de strings. Mostra bem a estrutura chave-valor e os diferentes tipos de dados funcionando juntos. Perfeito, agora ficou bem claro na cabeça. E onde a gente mais encontra o JSON por aí, no mundo real? Olha, o uso mais forte que as fontes destacam muito é na troca de dados entre sistemas, especialmente na web. Pensa na comunicação entre o seu navegador e o servidor de um site, por exemplo. Ou entre diferentes partes de um aplicativo grande, os tais microserviços.
O JSON virou a língua padrão das APIs web. É leve, rápido, fácil de gerar e de ler. Faz todo sentido ele ter dominado nas APIs, então. Sim. E, além disso, é comum usar JSON para arquivos de configuração de programas. E até para guardar dados mesmo, como em alguns bancos de dados NoSQL. Alguns usam até um derivado, o BJSON, que é tipo um JSON binário, mais otimizado para máquina. Interessante esse BDSON. E comparando com outros formatos, o pessoal mais das antigas deve lembrar do XML, né? Com certeza. O XML, com aquelas tags nome, valor, nome, é mais velho. Ele é mais verboso, sabe? Geralmente os arquivos ficam maiores. Por outro lado, o XML pode ser mais rigoroso na estrutura, bom para documentos complexos ou quando você precisa de validação forte, com esquemas. Mas para a agilidade das APIs web, O JSON levou a melhor por ser mais leve e direto ao ponto, né? exato. E também mais fácil de trabalhar diretamente com JavaScript, que domina nos navegadores. As fontes também citam o YAML como outra alternativa que foca bastante na leitura por humanos. Certo. Agora, uma última peça do quebra-cabeça. Como é que um programa pega os dados dele e transforma em JSON para mandar para outro lugar? E como ele lê o JSON que recebe? Aí entram dois processos com nomes um pouco técnicos, mas a ideia é simples. Serialização e desserialização, que a gente também chama de parsing. Ok, vamos lá. Serialização. Serializar é pegar uma estrutura de dados que está na memória do seu programa, um objeto, uma lista no código, e transformar numa string de texto formatada direitinho como JSON. Essa string você pode mandar pela rede, salvar num arquivo. Muitas linguagens têm funções prontas para isso, tipo JSON.stringify no JavaScript. Ah, tá. Transformar o dado do programa em texto JSON. E desserialização é o contrário. Isso mesmo. Desserializar ou fazer o parse é pegar uma string de texto que você recebeu, que está no formato JSON, e converter de volta para uma estrutura de dados que seu programa consegue usar. Tipo, transformar aquele texto de volta num objeto ou numa lista dentro do seu código. E, de novo, a maioria das linguagens tem ferramentas para isso, como o JSON.parse ou bibliotecas específicas. Facilita muito. Show. Então, para fechar, JSON é esse formato de texto, leve, simples, baseado em chave-valor. Fundamental para a web moderna, para as APIs, fácil de ler para nós, fácil para as máquinas, suporta os dados básicos que a gente precisa. Acho que deu para pegar a essência. Deu sim. E pensando nessa simplicidade toda, nessa base textual que fez o JSON tão popular, fica uma reflexão, né? Como será que os formatos do futuro vão evoluir para lidar com coisas talvez mais complexas? Dados binários de forma mais nativa, talvez? Será que vão buscar um equilíbrio diferente entre ser fácil para a gente ler e ser super eficiente para o computador? Fica aí a pergunta sobre os próximos passos da comunicação digital.